Agora vamos começar a abordar um tema que ele é por vezes complexo, mas nesse caso vamos sintetizar de forma a deixá-lo bem tranquilo, que é processo criativo. O processo criativo e visual merchandising requer conhecimento mútuo, tanto que ele é uma disciplina ele é multidisciplinar. Eu preciso entender de arquitetura, de luminotécnica, de artes plásticas, de cenografia e de vários itens. Como não estamos fazendo nenhum curso sobre criação de visual merchandising para profissionais de visual merchandising, e sim, o foco é Natal, eu vou usar de alguns artifícios para ajudá-los nesse processo. Artifícios esses que, por mais que sejam toques muito simples, extremamente fáceis de serem percebidos, analisados, pode ter certeza, eu uso. Então, como eu uso, e usei muito, ainda vou usar muito, porque processo de criação, vamos combinar, né? É eterno. Enquanto você está vivo, você está trabalhando, você está aprendendo. Eu vou falar com muita segurança em cima daquilo que eu uso, e aí vocês vão acompanhar as fotos, tenta imaginar o seu espaço como um quadro em branco, e observando essas fotos, pegando partes dela, parte das sensações que elas emitem e transportando para a loja de vocês. E o primeiro, eu já havia comentado na primeira aula, e espero que vocês tenham guardado bem, que eu comecei por ele, que são editoriais de moda. Quando eu falo editoriais de moda, que especificamente eu vou muito em revistas, mesmo que online, eu vou em revistas formadoras de opinião, revistas de vanguarda. Eu procuro sempre estar buscando revistas que tenham um trabalho editorial, um trabalho plástico, que me dê subsídios, né? Então, através de um editorial de moda, às vezes eu olho e vou lá, a vitrine está pronta. Eu olhando essa criança em cima dessa casinha, eu tenho certeza que minha vitrine ela veio não para ser copiada, mas ela me veio com a temática que abriu a minha mente. O editorial de moda, ele é um apoio, mas veja bem, ele só é um apoio se você tiver com os seus produtos, com espaço físico e com o seu pensamento capacitado para transportar a essência da ideia, e não a ideia exatamente como ela é, a essência da ideia para a sua vitrina. Olhando essa criança, é muito fácil entender. Essa, por exemplo, é infantil, mas eu poderia estar usando até para uma loja de moda adulta, masculina, feminina, multimarca, monomarca. O importante é que o editorial, os editoriais, principalmente quando a gente vai buscar editorial com o tema Natal, eles já vêm com muita informação e com uma plasticidade, nos jogando para uma percepção do que é o Natal mais idílico, o que é o Natal muitas vezes mais ousado, né? Essa mãos pegando esses doces, ao mesmo tempo já estou enxergando que eu estou pegando um monte de joia, aí trabalho com braços de manequim, né? Meio braço, pegando ou acessório, ou joia, e junto um pouquinho de guloseima, porque uma coisa interessante vai estar dentro da nossa continuidade de curso, o quanto a guloseima, o comer, né, esse ritual está ligado ao Natal e é tema de vitrina. Quando eu vejo essa caixinha de joia, pô, é uma caixinha, mas ela me remeteu a toda uma possibilidade de apoio. O editorial, ele nos ajuda muito, absurdamente, e não precisa ser necessariamente Natal. Essa manequim de pé sobre um balanço, ela já me deu uma pegada bem legal. Vou trabalhar com cordas ou com corrente dourada,
dar uma sofisticada nesse conceito balanço, vou colocar todos os manequins em balanço, segurando esses balanços. Ah, meus manequins não seguram, mas se você tiver um que senta, você já está balançando. E o balanço em si acaba se tornando a sua temática. Eu adoro essa fotografia da Vogue, ela é bem antiga, mas me dá uma necessidade de sorrir, né? Eu consigo olhar para ela e ficar alegre. A mão dessa manequim toda feliz, a cabeça com tudo aquilo que ela quer, presente, sapato. Imagina vocês fazerem, pegarem os manequins, fazerem esse grande amarrio na cabeça, meio Carmen Miranda das compras, né? Então o editorial de moda ele vai facilitando, ele vai dando um caminho. Então ele ajuda no processo criativo, ele não define. Quando eu olho para tudo aquilo que é o processo criativo, é importante a gente entender. Veja bem, nesse caso, tá? Para o Natal, serve para quase tudo, mas vamos deixar bem claro. O processo ele é mais fácil quando eu tenho tema, até para procurar editoriais. Se eu tenho o tema, o que seria o tema? Quando eu falo, bom, o meu Natal vai ser Paris, é um tema, tá? Eu estou jogando aqui a minha decoração, a minha ambientação, seja lá qual for, vai ser Paris. E, de repente, eu também tenho esse editorial de 2012 da Vogue, que é muito simples e que me remete a Paris facilmente. Uma vitrina fácil de compor, com elementos simples, mas ele está me dando toda uma temática que já leva o cliente automaticamente a entender a mensagem. Tema, circo, é um tema. Meu Natal vai ser, de repente, estrelas. Você está dando tema. Então eu preciso primeiro ter o tema. Vai pegar o papel, lição de casa simples. Eu preciso ter o tema. Já sabemos que é um Natal, tá? Natal é o guarda-chuva. Não pense no Natal como um guarda-chuva. Abaixo desse guarda-chuva eu vou trabalhar um tema. E a forma como eu vou pesquisar, que é o processo criativo. Então o tema pode ser a cor, o tema pode ser um país, o tema pode ser a sua própria coleção, o tema pode ser bailarina, o tema pode ser multicultural, o tema pode ser. Eu quero falar de matéria-prima, então o tema pode ser bambu, galhos. Isso é o meu tema. Tema mor, tema master, guarda-chuva é Natal. O que vem abaixo dele são os temas. A partir do momento que eu tenho tema, eu consigo navegar. Porque não adianta eu buscar também editoriais, não adianta eu buscar muita informação se eu não colocar o storytelling. O que eu quero dizer? Qual é a narrativa? É um quadro em branco. Imagine que você é o pintor e o observador, ele vai ter que notar o que você está querendo dizer. E isso não sai daquele conceito de segundos, apesar de que o Natal te dá toda a liberdade de fazer o que você quiser, né? Pense que as pessoas no Natal, elas são mais libertárias. Bom, uma vez que eu tenho o tema, que pode ser Paris, que pode ser a cor, que pode ser a matéria-prima, pode ser um objeto que eu queira falar desse objeto, ou alguma temática da minha coleção, homenagem, corações. O que não falta é o que buscar, presente. Presente é um super tema, que daí a gente entra naquela questão da simbologia, né, dos ícones que são facilmente reconhecíveis e percebidos pelo cliente, o que torna a leitura e a aceitação da sua vitrina muito mais rápida. Eu tenho o meu tema definido. Eu defini que é nuvem, eu defini que vai ser aqueles balls, né, que a gente vira e tem as nevezinhas que caem, que vai ser balão, o tema Natal e o tema. Aí sim eu vou buscar editoriais. Aí sim eu vou buscar referências na arte. A arte em si é um tema. Eu posso querer fazer uma vitrina onde a minha pegada é surrealista. E o surrealismo
Surrealismo é um capítulo à parte no Natal, porque o Natal, ele é um surrealismo em si, né? Se o tema for uma festa, mais fácil ainda fica. Então, o tema vai me dar por onde eu começo a pesquisar. Se eu, olha como o tema conduz. Vamos colocar que nosso tema vai ser as festas do século XVII. É bem audacioso. Parece uma coisa meio rançoso, mas pode ser extremamente moderno. Trabalhar um quê de palácio, trabalhar uma pegada de umas perucas extremamente século XVII, com roupa jeans, com roupa desconstruída, ou com o que vocês quiserem. Mas, olha, continuando esse caminho, eu tenho o século XVII como base. Aí eu vou pesquisar século XVII. Vou na internet. Vou colocar editorial de moda século XVII. Baseada no século XVII, porque no século XVII você não ia encontrar editorial de moda nenhum. O que nós tínhamos era o princípio de uma história que seria um dia uma revista, um jornaleco. Mas o tema, quando ele é já determinado, ele vai me dar o rumo. Tema anos 90 ou tema disco, eu vou e busco editoriais de moda ou editoriais ou fotografia anos 70, fotografia disco, fotografia balada. Então, vai me conduzindo para universos. E eu, de preferência, não vou nos nacionais. Por que eu não vou nos nacionais? Eu até tenho muita referência, porque eu gosto de buscar algo que de repente nós não pensamos em combinações de cores, preposições de materiais, porque é muito regionalismo, tá? As revistas elas acabam trabalhando e nos trazendo um repertório diferenciado de costumes e composição de cores, elementos cenográficos. E o Natal tem no exterior muito mais referência do que o Natal no Brasil como elemento da simbologia. Uma vez que eu escolho o surrealismo, eu posso tanto buscar isso como editorial, como eu posso pesquisar alguns surrealistas, pesquisar arte. Mas o surrealismo em si, ele é muito fácil de se entender e às vezes um pouco difícil de fazer. Porque é o não à arte convencional, né? É o não convencional, é usar os espaços que eu tenho com elementos que de repente não estariam naquela cena, porque não tem contexto. Então tem essa manequim linda, maravilhosa, que está como. Ela caiu na lua. O que essa mulher lindíssima está na lua? Com esse cabelo de uma rainha. Ok? O que esse mini astronauta está fazendo do lado dela? Isso já está mostrando o surrealismo absurdo do ponto de vista da composição e da lógica, mas extremamente bem-vindo para o Natal e com detalhe. Atrai a curiosidade. O cliente, tudo aquilo faz para ele parar e pensar, ou dar um passo para trás, opa, ele te deu atenção. É o escapismo. Através dos temas que nós escolhemos e dos materiais que utilizamos, nós conseguimos o escapismo. O processo de criação, ele pode vir a partir do produto que você vende. Então eu vendo sapato e resolvo que eu quero fazer a minha vitrina toda feita de sapato. A minha árvore de Natal feita de sapato, feita de panela. Ou então eu quero fazer uma grande festa porque eu vendo utilidades para o lar e eu quero fazer a minha vitrina toda baseada em utilidades para o lar. Mas aí o que eu faço? Vamos atrás de referências. E entre as referências, uma das que mais se pode usar com tranquilidade também é a folk. O que é o folk? Folk, povo, né? Costume de um povo. Então, quando eu trabalho com um tema árabe, quando eu trabalho com um tema
como eu falei, parisiense, quando eu trabalho com o tema africano, quando eu trabalho com o tema indígena, eu estou trabalhando com o costume de um povo. Essa vitrina foi montada há muitos anos, acho que foi 2006, 2004, uma coisa assim, na França. Ela tinha como tema o mundo árabe. E vocês vão perceber através das fotos que ela é uma delicadeza em si, porque quem está preparando a festa do Natal são os próprios objetos. Então eu tenho uma chaleira, eu tenho um bule, eu tenho. É muito engraçado, né? Porque você vê a chaleira levando um prato de doce, mas foi um trabalho de pesquisa. O processo criativo é, primeiro, não tenha medo de ser ridículo. Coloque mesmo no papel, coloque mesmo para fora todos os absurdos que passar pela sua cabeça. Aquela coisa de simetria, assimetria, controle de cor, não existe. O processo criativo ele é libertário. Depois você vai limpá-lo de acordo com o tipo de produto que você vai expor e o tamanho da vitrine que você tem. A primeira coisa a se dizer é liberdade. Uma outra dica é não crie dentro da sua loja, não crie dentro do seu escritório. De preferência, vá tomar um sorvete, vá caminhar no parque, deixe para criar a hora que você tiver num outro momento. É preciso respirar para criar. Pegue um livro de ilustração botânica, que de repente esse é seu tema, e vai folheá-lo, não dentro da sua loja, mas vai folhear com calma, depois de um banho, depois de um vinho, tomando um vinho, batendo papo com os amigos. As boas ideias vêm assim. Parece meio lugar comum, meio banal. Não é banal. Eu estou dando dicas para que libere a mente para criar vitrine de Natal. Olha que interessante. Cartões de Natal, que hoje quase a gente não tem, e tem uns muito legais também, que é muito customizado. Mas através de cartões de Natal, eu já criei muita vitrine de Natal. Hoje eu posso garantir para vocês que quase metade das vitrines que eu já criei de Natal nasceram de cartões. O velho e bom cartão de Natal, que já não existe tanto, mas ele ainda existe sim, em boas papelarias. E o que vocês têm na sua casa, abre aquelas gavetas, sabe aquela caixa, o baúzinho que você guardava, vá atrás do seu cartão de Natal. O cartão de Natal, ele vai te trazendo muitas referências, porque muitas vezes nos escapam detalhes pelo próprio cotidiano. Não é que eu não sou criativa, não é isso. Nós precisamos, às vezes, pegar a ponta do novelo para puxar esse fio de repertório, de cadência memórica que nós temos. E todo mundo tem. Mais ou menos. Mais clássica, mais aberta. É lógico que música, cinema, arte, tudo isso, quanto mais eu consumo, mais eu tenho um repertório aberto. Tanto que um dos temas que é muito utilizado, mas é muito mesmo, nas vitrinas, partem do cinema. Mas aí é uma outra história, porque são parcerias entre grandes marcas e os lançamentos que estão explodindo na Disney ou na Pixar aquele ano, tá? Então, existe vitrine baseada em 007, a Frozen foi a campeã das vitrinas dos últimos anos. Harry Potter e por aí afora. Mas a Frozen, ela estourou, né? O que nós precisamos é entender que o processo criativo, ele parte da liberdade. O editorial, ele me ajuda, ele me dá toda uma linguagem. Se você observar essa campanha feita, e aí já são campanhas que campanhas também ajudam muito. Essa campanha
desses presentes dessas penas, vocês vão reconhecer de imediato várias referências de vitrinas que vocês já viram. É quase que imediato, né? Eu vejo algo que me é familiar, que isso nasceu de. Eu não sei que nasceu primeiro. Na verdade, eu tenho certeza que nasceu primeiro foi a campanha e depois o mundo saiu a, a não a copiar, que é uma palavra feia, mas a fazer releitura de algo porque é legal, porque o cliente gosta. Nós estamos aqui para alegrar o nosso cliente. E até essa coisa da sustentabilidade é tema. Sustentabilidade de si é tema. Quando eu estou trabalhando com algo mais artístico, com copinhos descartáveis, quando eu estou trabalhando com canudinho, que agora está proibido, e aí é até legal que dá para fazer algo meio manifesto, né? Que você é a favor. Hoje, que você é a favor de que acabe os canudinhos, né? Ninguém quer ver nenhum peixe, nenhuma tartaruga do oceano com canudinho. Mas o, o sustentável em si já é um tema. Quando eu trabalho a minha vitrina com o tema sustentável, eu vou pesquisar o que tem de possibilidades que fale a língua do meu consumidor. Porque uma coisa é fato, eu não estou dizendo aqui, mas o tempo inteiro, porque todo mundo só fala isso. Primeiro, conheça o teu cliente para depois criar. É a mesma coisa de ensinar o padre a rezar. Ninguém faz aquilo que não conversa com o seu cliente, né? Que é a coerência. Nós já conversamos sobre coerência anteriormente. Existe um processo criativo bem interessante e muito facilitador. Cor. A cor em si, ela vai te jogar para um universo, ela vai ampliar a tua mente. Ó. Cor como tema, tá? Não é cor como aula agora, cor como tema. Se eu escolho vermelho, então a minha vitrina, independente do meu produto, vai ser vermelha. Aí eu sei que todos os ícones que eu vou buscar, ele tem a referência vermelha. Ou eu vou pintar móvel de vermelho, vou fazer pacotes vermelho. Inclusive, olha que interessante que é esse editorial desses presentes vermelho. Esse editorial, ele já foi usado e os semelhantes a ele já foi usado como base para vitrina no mundo inteiro. Para loja sofisticada, para loja infantil, para loja simples, quando eu falo simples, multimarca, para fast fashion, para todos os setores, para grandes lojas de departamento e lojas de luxo. O vermelho em si, por mais que eu adore uma vitrine branca, a gente não pode negar, é a cor do poder. Né? Eu já até falei, se a luz é a alma, né? A cor é o corpo. E esse corpo, ele vai ser o mais distinto possível, né? Nós somos muito diferentes. Quando eu uso o vermelho, aí nós estamos colocando o corpo à la Gisele Bündchen. Isso é fato. Vitrina vermelha realmente é o grande poder do Natal. E assim como o branco, ela não nos permite errar. O cliente sempre vai entender seu recado através da cor. O branco já tem que fazer um esforço um pouquinho diferente, mas o vermelho em si é uma boa pedida. Eu gostaria muito que vocês observassem as fotografias dessas meninas, dessas crianças que estão no azul. Parece é um surrealismo, é um sonho, parece que elas estão sonhando, estrelas estão aparecendo. Ao olhar para essas fotografias, eu já começo a automaticamente me sentir bem. Automaticamente ver que os códigos do Natal estão ali, que está falando de uma noite, que está falando de um sonho, que está falando de estrela. Olha como ajuda muito. E não é olhando vitrina que a gente cria vitrina. É impressionante como as pessoas pedem fotografia de vitrina. Mas não é por aí que se cria. É como olhar um quadro de Picasso para me inspirar para construir outro quadro. O que vai acontecer no final do processo?
Sem querer, eu comecei a copiar traços de Picasso. E não é bem isso. A gente precisa processo de criação é libertar sua mente para entrar num processo de esponja, para absorver possibilidades. A noite, ela é uma pedida do Natal. Então, se a noite é uma pedida do Natal, o azul noturno e tudo aquilo que vem do céu já automaticamente já me leva para a criação. Mas vocês entenderam que o processo criativo é, primeiro eu determino um tema. A gente sabe que no guarda-chuva, no topo, nós temos o Natal. Abaixo dele, ou é cor, ou é um tema mesmo, são rainhas, é o cinema, é a sustentabilidade, é minha coleção, é a flor. Então eu fiz tô fazendo como se fosse, olha, pense como numa escada, tá? No topo da escada Natal, abaixo da escada, no próximo degrau é o tema, e os outros degraus são as pesquisas. Aí eu devo olhar uma foto e sair falando, é essa e pronto? Não. Via de regra, se você encontrou algo que você gosta, vamos destrinchá-lo mais. Então, se é vermelho, vamos voltar a falar do vermelho, vamos pensar o seguinte: existem tons e tons de vermelho. Existe aquele vermelho mais atomatado, que pode deixar sua vitrina não tão sofisticada, mas também não está errado. Existe um vermelho mais marsala. Existem tons de vermelhos diferentes que podem ser trabalhados na mesma vitrina. Então eu preciso pegar aquele tema escolhido e destrinchá-lo. Então, cor é um facilitador. Através de editoriais que eu vi, através de livros de arte. Eu gosto muito de música. E tem um exercício bem interessante, sabe? Existe uma música do Roberto Carlos que foi regravada pelo Jota Quest. Aquela que é... Não sei cantar, tá? Eu cantando, gente, é um elefante numa loja de cristal. Mas aquela que fala, além do horizonte, existe um lugar bonito, feliz pra gente sonhar, né? Interessante porque quando ela é colocada com o Jota Quest cantando, e eu peço para desenharem o que seria uma vitrina para celular, via de regra, é coisa de 80% para cima. Todo mundo desenha colorido. Olha o impacto e o poder que a música tem de mexer. O processo criativo pede isso. Depois de alguns anos, a gente começa a criar com muita facilidade, mas não significa que a gente cria com mais qualidade. Quanto mais eu permitir ser lúdico, quanto mais eu me permitir trabalhar sem medo do ridículo, que ridículo mesmo é não fazer nada na vida. Por incrível que pareça, são os melhores trabalhos. Então não se preocupem com o que vão dizer. Comece a colocar a ideia no papel e tenha sempre alguém que te ajude. Porque sozinho nós realmente não somos ninguém, né? Nem na vida, no trabalho. O processo de criação é bom aquele que é trocado, né? Um brainstorm, conversa com a sua equipe e mostra possibilidades. Trabalhe em cima de possibilidades. Sempre a primeira ideia vai morrer, porque depois de várias pesquisas, várias pessoas falando, vendo que é viável de material, porque a criação ela tem que ser libertária, mas ela tem que ser viável do ponto de vista do material e da verba que você tem. Vocês vão perceber que por material, que por opiniões, por olhar 2, 3, 4 vezes para o mesmo espaço, a sua ideia inicial saiu e melhorou com outra. Mas o processo de criação para o Natal. E como uma dica, vamos trabalhar nisso que eu estou falando.
Observe esse gráfico, como que deve ser feito todo o processo. Se você colocar, de alguma maneira, essas regrinhas em prática, tá acertando com muita maestria o seu trabalho. E daí não preciso nem dizer, né? Eu já falei de cartão de Natal, já falei de várias coisas, agora não preciso nem dizer que frequentar o que a gente não pode fazer esse ano, mas dá para fazer online, ver o que já passou de exposição de arte. Gente, minissérie não é o caso, mas ver cinema de alta qualidade. Vai beber de fonte boa, beber de fonte boa. Vai beber da arte, porque a arte ela vai te dar todo o caminho para você fazer o seu trabalho com muito mais segurança. Alguma dúvida? Manda aqui para mim. Vamos conversar. Continua mandando pergunta, participando, porque o processo criativo em si, ele acontece do primeiro dia até o último dia de um curso viável mínimo de visual merchandising. Eu estou dando uma dica de processo criativo para o Natal. Então, não é que é só assim que se trabalha, mas trabalha assim também. Só por esse, gente, ó. Final desse mês, vitrina de Natal pronta. Já começa agora aí atrás das suas referências, dos seus editoriais, seus livros de fotografia. Vai atrás, que já é o momento. E tudo dá certo. Lembra que o Natal é libertário.